Aleluias, glória a Deus, mais uma vez boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Creia que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa tarde, esse início de tarde. Deus quer falar contigo e eu quero convidar você, se você puder, estiver próximo de uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós vamos ler até o verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, o filho de Safã, e de Gemarias, o filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, aí vem o teor da carta, versículo 4 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E o versículo 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu quero ler o versículo 11 também numa outra versão da NVI, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um bom futuro. Glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Essa é a promessa de Deus para nós. Uma promessa de restauração, uma promessa de libertação, de salvação, uma promessa de ânimo. Deus, ele faz uma promessa aqui para o seu povo e essa mensagem, ela nos enche de esperança, ela nos enche de ânimo, ela nos conforta, porque mesmo em meio ao cativeiro há uma promessa de libertação, há uma promessa de retorno, há uma promessa de uma nova história, há uma promessa de um novo tempo. E isso é fato. Deus, ele tem um novo tempo e ele tem uma nova história para nós. Mas o versículo 11 que nós lemos, e eu quero enfatizar aqui, o versículo 11 de Jeremias, ele está inserido num contexto de dor, num contexto de sofrimento, num contexto de desespero, onde o povo estava confuso, até porque o povo havia sido transportado de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, o povo estava em exílio, estava vivendo no exílio.
E aí, nesse contexto, né, o capítulo 29 é uma carta do profeta Jeremias, endereçada a esse povo, ao povo de Deus, o povo que estava cativo, vivendo na Babilônia, que havia sido deportado de Jerusalém para a Babilônia. E quando a gente, né, olha para a história do povo de Deus, para esse contexto, né, de exílio, né, o povo né, debaixo dessa opressão, desse cativeiro da Babilônia, lá em 2 Reis 2, 2 Reis 14, 24, perdão, 18, vai nos dar uma visão clara, sabe? Vai nos falar assim de forma mais detalhada da situação crítica do povo antes do exílio. Porque quando a gente olha lá em 2 Reis, nós vamos ver que o Nabucodonosor, junto com seu exército, eles sitiam ali a cidade, né? Eles montam guarda ali, cercam a cidade e invadem Jerusalém. E naquele momento eles levam cativo o rei, que a Bíblia fala, né, Joaquim, né, ele leva ali a família, toda a família real, e eles invadem a casa do Senhor, né? Eles levam os tesouros, tudo que tinha de valor dentro da casa do Senhor, eles levam ali para aquele lugar, eles tiram dali daquele lugar, né? E quando eles saem de Jerusalém, nós vamos ver que o próprio rei Nabucodonosor, ele deixa ali um outro rei chamado Zedequias, né? Alguns estudiosos supõem que por ele ter deixado ali um outro rei, né, colocado um outro rei ali, é provável que para que ele mantivesse o controle da cidade de Jerusalém, né, para que ele tivesse acesso àquele local. Mas a questão é que, né, quando o rei Zedequias ele está ali no governo, é nesse momento, é nesse tempo que ele envia mensageiros à Babilônia com uma carta escrita pelo profeta Jeremias aos exilados, ao povo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, sobre exílio. O dicionário vai dizer pra gente que o exílio é quando alguém é tirado do seu país à força, ou convidado a sair, né, diante de alguma situação. Então, o exílio, ele fala muito sobre algo geográfico, né? Um deslocamento, fala sobre algo físico. Só que, olhando para o contexto do povo de Israel, nós percebemos que vai muito mais além do que algo físico, do que algo geográfico. Nós vamos ver aqui que o exílio do povo de Israel, do povo de Deus, não se trata só de um deslocamento. Porque o exílio, irmãos e irmãs, ele traz para nós um sentimento de abandono. O exílio, ele traz para nós um sentimento de solidão, um sentimento de dor. Nós vamos ver que o exílio era um lugar aonde o povo foi de maneira forçada. Eles não escolheram estar naquele lugar. Então o exílio traz para nós essa questão de nós estarmos vivendo, né, estarmos em lugares que nós não gostaríamos, de estarmos vivendo em situações que nós não gostaríamos. Só que a questão não tem como sair de lá, porque não está no nosso controle. O povo de Israel, eles estavam vivendo uma situação a qual eles não gostariam, mas não tinha como eles saírem de lá. Não tinha como eles mudarem aquela situação. E muitas vezes, quando a gente fala de exílio são situações, meu irmão e minha irmã, que vivenciamos, que aparentemente aos nossos olhos não há o que fazer. Você já se sentiu impotente diante de algumas situações na sua vida? Você já sentiu que você não tinha o que fazer e agora? Senhor, e agora? Quantas vezes você já não se perguntou, Senhor, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Que direção tomar? E você ficar paralisado, você ficar pensativo e você tentar buscar resposta e você se sentir impotente diante daquilo.
exílio, meu irmão e minha irmã, muitas vezes ele traz esse sentimento sobre nós. Que diante de situações que nós vivenciamos, quem sabe você possa estar vivenciando uma situação difícil nesse dia. Quem sabe você possa estar passando por um momento de dor, de sofrimento. E quem sabe você está como esse povo. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para viver isso. Não foi por mim mesmo. Eu fui forçado a estar nessa situação. Quem sabe você está passando por isso hoje. O exílio muitas vezes traz esse sentimento de abandono. Nós achamos que que nós estamos sozinhos e que nós fomos deixados de lado. Sabe, entregue a própria sorte. Sabe, quando você olha assim, parece que Deus não vê, parece que Deus não ouve, parece que você está completamente isolado. O exílio traz para nós esse sentimento de solidão, a sensação de que ninguém te entende, que ninguém entende o que você está vivendo, que ninguém entende o que você está passando. Parece que é somente você que está vivendo aquilo, você não consegue contemplar ao redor, você não consegue ver, né, outras oportunidades, você não consegue enxergar. E aí o abandono, a solidão traz para nós também um sentimento de raiva. O exílio traz um sentimento de raiva, de ira. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Quantas pessoas nesse período, quantas pessoas abandonam o Senhor, abrem mão de Deus? Quantas pessoas nesse período, sabe, que se sente abandonado, sozinho, abre mão da igreja, do ministério, da presença de Deus, se vira contra o Senhor. E a raiva vai gerando tristeza, né? Esse sentimento vai gerando tristeza, porque ela rouba a nossa fé. Ela rouba a nossa esperança, a nossa confiança naquele que pode fazer tudo novo, naquele que pode nos tirar desse tempo, nos trazer de volta. Sabe, meu irmão e minha irmã, a falta de esperança, ela nos traz a dificuldade de enxergar um futuro melhor, a angústia. Ela nos faz ela nos dificulta, né, enxergar uma saída, uma solução. Quando a gente olha para o Salmo 137, a palavra de Deus diz: o povo lá é exilado, o povo perde a esperança, o povo está angustiado, eles estão tristes. A Bíblia fala lá no Salmo 137, né, ele vai dizer que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, eles estão falando da Babilônia, nos pediu uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos cânticos de Sião. O versículo 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me da minha destra, da sua destreza. Como, versículo 4, né, que eu quero focar. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Meu irmão e minha irmã, olha a situação do povo. Eles não tinham força, não tinham ânimo, não tinham alegria nem para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor naquele período. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nesse período de exílio, quando a gente se sente abandonado, sozinho, que a tristeza vem, a angústia, a falta de esperança para tentar abalar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E meu irmão e minha irmã, eu quero te desafiar a adorar o Senhor.
Porque o sentimento que vem é esse: mas como que eu vou adorar, pastora? Como que eu vou glorificar o Senhor se eu estou passando por isso, por essa situação? Ah, pastora, a senhora não sabe como é que está a minha casa, a senhora não sabe como está a minha vida. A minha saúde está em frangalhos. As minhas emoções, eu estou me sentindo destruído. Ah, meu irmão e minha irmã, que o Senhor venha nessa tarde colocar um cântico novo nos seus lábios, trazer uma alegria nova, alegria, que o Senhor restitui a alegria da salvação dentro de você. Sabe, o Senhor te chama nessa tarde: ei, me busque, me adore, me glorifique. Mas como glorificar o Senhor em terra estranha, em momentos tão desafiadores que nós temos vivenciado? Mas o Senhor nos convida a adorá-lo, a dar graças, a glorificá-lo, mesmo em meio ao exílio. Quando a gente olha aqui para Jeremias 29, né, para essa carta tão atual, nós vamos ver que a mensagem de Jeremias, para mim, para você, é avance. Avance, não pare, não desista da caminhada, porque esses sentimentos que nos advêm nesse período de exílio, meu irmão e minha irmã, é justamente para gerar o desânimo no teu coração. E o desânimo, ele vai minar as nossas forças, para que a gente possa parar na caminhada. E olha o que Jeremias está dizendo aqui na sua carta: ei, continue, ei, avance, olha, edifiquem casas, habite nelas, plantem jardins, sabe, comem do fruto, tomem mulheres, gerem filhos, mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuí. Procurem a paz da cidade, procurem a paz, né, a paz ali, porque na sua paz o Senhor dará paz. É isso que o Senhor está dizendo: ei, viva a vida, tá difícil, mas continue, avance, olhe para o Senhor. Isaías 14:49, quando a gente olha lá no livro de Isaías, porque eu creio que o maior sentimento que o povo estava vivenciando nesse tempo era justamente o sentimento de abandono, por se sentir sozinhos, tristes, sem esperança. Olha aqui que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 49, a partir do versículo 14: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Olha que lindo, que poderoso essa palavra. Receba no teu coração, meu irmão, minha irmã. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que amamenta, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ah, meu irmão e minha irmã, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Meu irmão e minha irmã, Deus está com você nesse período de exílio. Deus está com você. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que foi gerado no ventre, de um filho que ela carrega ali durante 9 meses, mas o Senhor diz: eu sou diferente, eu não me esqueço. Sabe por quê? Porque o seu nome está gravado nas minhas mãos, o seu nome está gravado. As Marias, os Joãos, né? As Anas, né? Todos nós, o seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, e Ele não se esquece de você. Ele não se esquece. Mas avance, sabe? Continue, não pare. Deus está com você. Deus está com você nesse momento.
E um dos pontos centrais da carta também que eu quero deixar aqui para nossa reflexão nesse início de tarde é um alerta que o profeta Jeremias faz no versículo 8, quando ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Isso é muito sério, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, trazendo-vos a este lugar. Então percebe aqui que nesse tempo difícil, de sofrimento, o povo confuso, se sentindo abandonado, surgem profetas enganadores, dizendo que o exílio duraria pouco tempo. E aí nós vamos ver, né, lá no capítulo 28, um profeta chamado Ananias, que ele começa a declarar ali, profetizar sobre o povo, que aquela mensagem, que aquela questão do exílio duraria somente 2 anos. Depois você pode ler com calma, lá no capítulo 28 fala sobre isso. No versículo 3, né, fala, olha, ele dizendo: depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Então, esse profeta chamado Ananias, ele está pregando, gente. Um homem que era considerado um profeta, ele está pregando uma palavra que a gente precisa parar para analisar e pensar um pouco sobre isso. Porque a questão é se ele pregava ou não uma mensagem verdadeira. Porque o versículo 3 do capítulo 28 é um contraste com os 70 anos anunciado por Jeremias, lá que ele vai falar lá do capítulo 25, depois você pode ler. E a Bíblia fala, e ele reafirma isso aqui no capítulo 29, quando o Senhor, através dele, fala assim: olha, eu não os enviei. Eu não os enviei. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado, porque nem toda palavra é em nome de Deus, vem realmente dele. E com certeza isso é um alerta para nós. Nós precisamos estar, sabe, muito ligado naquilo que a gente tem ouvido, naquilo que a gente tem visto. Porque esses homens usavam o nome de Deus, mas as suas palavras eram enganosas. Eles estavam ali aproveitando, né? Eu creio, naquele momento de fragilidade, de vulnerabilidade do povo. Eles traziam mensagens confortáveis, de soluções rápidas, né? E fáceis. Ou seja, eles estavam declarando aquilo que o povo queria ouvir. E essa mensagem ela é muito atual, gente, porque Mateus 24:11 diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então esse espírito de engano, ele continua atuando, manipulando, e nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, porque a mensagem de Cristo é cruz, é transformação. A mensagem de Cristo, né, é uma palavra, meu irmão e minha irmã, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, mas não nos isenta das dificuldades, dos problemas, dos exílios da vida. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E desconfie do evangelho muito fácil, confortável, que promete soluções rápidas. Nós precisamos conhecer a palavra, no que ela diz ao nosso respeito. Mateus 22:29 diz: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Sabe por que muitas vezes nós damos ouvido a tantas coisas? Porque nós não lemos, nós não estudamos a palavra, nós não buscamos entender aquilo que Deus de fato diz sobre nós, quem Ele é em nós, e a gente acaba dando ouvido para aquilo que as pessoas dizem, para que as situações dizem, para que as circunstâncias dizem, até para aquilo que o inimigo diz, menos para a voz de Deus.
Então nós precisamos caminhar pela palavra, buscar orientação na palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós permitimos que a voz do Espírito Santo de Deus fale mais alto dentro de nós. E quando eu olho para o contexto do exílio do povo de Deus, meu irmão e minha irmã, não é sobre o exílio. Sabe, não é sobre os profetas enganadores, porque situações difíceis todos nós vamos vivenciar, problemas todos nós vamos ter até que Jesus venha. Falsos enganadores nós temos e teremos até que Jesus venha. Mas a questão é o que Deus diz a seu respeito, para onde você tem olhado, qual é a voz que você tem escutado. É isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Sabe, a palavra de Deus diz: porque eu bem sei, o Senhor sabe os pensamentos que tem a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera, né? Para poder te dar um bom futuro, uma esperança. É isso que o Senhor fala conosco nessa tarde. Para onde você tem olhado, para quem você está, para quem você tem ouvido, o que você tem ouvido nesse tempo. Os planos de Deus às vezes envolvem processos longos e difíceis e não soluções rápidas. Mas Deus olha para você e vê além. Deus olha para você e vê além. Deus olha para você e vê um potencial que você mesmo não está conseguindo enxergar. Deus nessa tarde fala comigo, fala com você. Que nós possamos confiar nele, na sua palavra, nos seus planos, mesmo sem entender, sem ver o fim, mesmo quando não se alinha com os nossos próprios desejos, que nós possamos continuar olhando para ele, vivendo. Nesse mês de setembro, mês amarelo, é um alerta para nós. Continue avançando, continue, fazendo a obra do Senhor, continue confiando, crendo. Ainda que as nossas emoções queiram nos parar ou ditar regra, não. Olhe para o Senhor, nós somos guiados por um Deus que pode todas as coisas, que pode nos tirar do exílio. Ele mesmo diz, no tempo dele a boa palavra vai se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas e a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Em tempos de exílios, de tantos enganos, de tantas mentiras que vêm nos tentar parar, avance. Avance, não pare e busque o Senhor e confie nele, nas suas promessas. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Creia nessa palavra, tome para você nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluias.